A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 5 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: Aborto, a morte de inocentes. O nosso texto bíblico encontra-se em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, onde encontramos o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então a vida, ela foi criada por Deus e somente Ele pode tirá-la. A concepção do ser humano é algo maravilhoso e a Bíblia diz que Deus escolhe pessoas desde o ventre materno. Embora o aborto seja algo cada vez mais normal em nossos dias, a palavra de Deus condena tal prática, pois Deus se relaciona conosco mesmo antes de nossa concepção. Em Salmos 139, versículo 13, do 13 até o 16, encontramos: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então nós vivemos em dias em que parte da sociedade está mais liberal, aumentando mais e mais os que defendem as práticas que, como vemos nas Sagradas Escrituras, conduzem o homem ao pecado, tais como ideologia de gênero, descriminalização do uso de drogas, aborto, dentre outros. Então o que acontece é que as pessoas estão embriagadas pelo pecado, conforme Isaías capítulo 24, versículo 20, cegados pelo Deus desse século, conforme encontramos em 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, e com o amor esfriado com o aumento da iniquidade, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12. Então se esquecem também de Deus, conforme Salmos 9, verso 17. E o que diz a sua palavra? Que um dia todos deveremos prestar contas do que fizemos com o nosso corpo, ou bem ou mal, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, embora o aborto seja algo normal em nossos dias, a palavra de Deus condena tal prática, pois Deus se relaciona conosco mesmo antes de nossa concepção. Salmos 139, do versículo 13 ao 16, conforme lemos. Então, o que é o aborto? Então, a palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos: ab, que é privação, e ortos, que é nascimento. Então, juntando essas palavras, nós teremos a seguinte expressão: privação do nascimento. Segundo entendem alguns ainda, aborto significa também a expulsão espontânea ou provocada do embrião ou feto antes do 6º mês de gestação. Então, antes que o feto possa sobreviver fora do ventre materno, antes do 6º mês de gravidez, o feto não tem como sobreviver fora do ventre materno. Depois do 6º mês de gravidez, a expulsão espontânea ou provocada já não é aborto, mas um parto prematuro. Então, o aborto também é conhecido como feticídio. Segundo o dicionário Howes, é crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com a vida. Então, somente Deus tem o poder de tirar e dar a vida. O bem maior que foi dado ao homem é a sua vida, conforme encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E toda ordenação ética parte do direito à vida.
E o maior dos direitos humanos é o direito à vida, pois ela é uma dádiva de Deus. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 3º, diz que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E a Constituição do Brasil também reconhece como o primeiro dos direitos. Artigo 5º, um dos artigos fundamentais da Constituição, diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, o primeiro e o maior valor da pessoa humana é a sua vida. E se foi Deus que deu ao homem a vida, pois na criação do homem é Deus quem sopra em suas narinas o fôlego de vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, encontramos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então somente Ele tem o poder de conceder e de tirar a vida. Como diz o profeta Samuel: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, conforme 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, encontramos: vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então somente Deus tem o poder da vida, somente Deus tem o poder de dar e de tirar a vida. Quanto aos tipos de aborto, existe o aborto espontâneo ou natural, que é o aborto ocasionado por causas naturais originadas por deficiência na saúde da gestante ou outros fatores biológicos independentes da vontade da mãe. Então, é a retirada involuntária ou expulsão de um embrião ou feto do útero materno, que decreta o fim de uma gestação e resulta na morte de um ser humano. Então, a medicina destaca que o aborto natural pode acontecer por infecção sanguínea, inflamação uterina, diabetes, má formação do feto, dentre outras razões. Existe também o aborto induzido ou artificial, que é o aborto ocasionado por causas psicológicas, sociais ou econômicas, com o uso de farmacológicos ou através de técnicas cirúrgicas específicas, como dilatação, aspiração, curetagem, que interrompem o desenvolvimento do embrião ou feto no ventre materno por vontade própria da mãe ou por pressões psicológicas e escusos interesses de terceiros. Então, é a retirada forçada ou expulsão de um embrião ou feto do útero materno, que decreta o fim de uma gestação e resulta na morte de um ser humano. No Brasil, segundo a lei, o aborto é lícito em caso de estupro e também quando a vida da mãe acha-se em risco devido a uma gravidez complexa. Conforme a nossa lição, mesmo nessas condições, devemos ser criteriosos e explorar todas as possibilidades para se salvar a vida da mãe e do bebê. Há também os casos em que a lei permite o aborto quando trata-se de anacéfalo, quando há ausência total ou parcial do encéfalo, centro do sistema nervoso, e da calota craniana. Os defensores do aborto dizem que o ser que está dentro do ventre materno é parte do corpo da mulher, e a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o que está dentro do seu corpo. Dizem também que o feto é parte do corpo da mulher e ela tem a liberdade de decidir o que bem entender a respeito desse feto. Então, só que se observarmos tanto pela ciência quanto pela Bíblia Sagrada, veremos que a vida não começa quando a criança nasce, mas sim no momento em que o espermatozoide encontra com o óvulo, gerando uma vida, isto é, no momento da fecundação. Tanto é verdade que o feto não parte do corpo da mulher,
que o tipo sanguíneo da mãe e do filho pode não ser o mesmo. A mãe pode ter o tipo sanguíneo, exemplo, RH negativo, já o filho O positivo. Então, vários são os países que legalizaram o aborto. E há pesquisas que, nesses países, o número de aborto é menor do que os países que criminalizaram tal prática. Mas a questão aqui é que não podemos concordar com a legalização daquilo que é contrário à palavra de Deus. Vale lembrar que devemos amar sempre o pecador, mas nunca o pecado. Pois quando uma nação toma essa atitude de legalizar o pecado, seu povo passa a cometê-lo naturalmente. Então a iniquidade se torna parte de suas vidas. Então é o momento em que Deus entra e traz julgamento. E quando isso acontece, todos nós sofremos os danos. Então, por que a igreja é contra o aborto? Embora parte da sociedade queira que a prática do aborto seja legalizada, sabemos pelas escrituras que, ao longo da história humana, o aborto sempre foi tratado como crime. Então, no contexto legal, não é de hoje que a prática do aborto é condenada. No Código de Hammurabi, no ano 1810 a 1750 a.C., escrito no tempo de Hammurabi, rei da Babilônia, é um monumento monolítico, talhado em rocha de ourito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas, descoberto por uma expedição francesa em 1901 na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, no sudeste do Irã. Seu código trata de temas cotidianos e abrange matérias de ordem civil, penal e administrativa, e condenava o aborto. Já no Código de Napoleão, ano 1769 a 1821, era considerado como crime hediondo. Na verdade, não existe um crime chamado hediondo. Hediondo é o termo usado para descrever um grupo de crimes que são tratados de forma mais severas, mais rígidas pela legislação. A Lei 8.072 de 90, conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos, alterada pela Lei 8.930 de 1994, traz uma lista dos crimes considerados mais graves, cujo primeiro é o homicídio. Homicídio significa a destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano. Aborto no contexto bíblico. Então a Bíblia não deixa de mencionar o aborto, palavra que aparece algumas vezes no texto bíblico, exatamente com a ideia da expulsão do feto antes que possa sobreviver fora do ventre materno. Tanto que se dá ao aborto a conotação de vida frustrada, de vida fracassada. Em Jó capítulo 3, versículo 16, o patriarca se expressa dizendo que ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz, onde se verifica nitidamente que o aborto é uma expulsão que impede que a criança venha a se desenvolver completamente, possa ver a luz do sol. Nesse versículo, nós percebemos que a Bíblia não deixa qualquer margem à dúvida. Embora o aborto não tenha permitido que a criança pudesse ver a luz do sol, não teve completado o seu desenvolvimento, ela já era uma criança, ou seja, já era portadora de uma vida e de uma individualidade. No Salmo 58, versículo 8, o salmista repete a ideia do patriarca Jó, ao afirmar: como o aborto de uma mulher nunca vejo o sol, voltando a dizer que o aborto é um desenvolvimento interrompido de uma vida. Em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, o sábio afirma: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias de seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele.
mais uma vez se afirmando que o aborto é uma interrupção do desenvolvimento de uma vida, a frustração de uma vida humana, o símbolo do fracasso. Na lei de Moisés, o homem que, ao ferir uma mulher grávida, viesse a lhe provocar o aborto, era condenado a pagar uma multa por causa do aborto, ou seja, o feto é considerado uma pessoa e pela sua morte havia uma pena a cumprir, conforme Êxodo capítulo 21, versículo 22. Então Deus, além de exigir a proteção de pessoas viventes, também exigia a proteção de crianças ainda por nascer. O aborto na história da Igreja. Então, o ensino dos 12 apóstolos, século I, chamado de Didaquê, condena o aborto. Lá consta assim: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2:2. Então, o apologista Tertuliano, anos 150 a 220, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Agostinho, 354-430, é o teólogo e o teólogo Tomás de Aquino, 1225 a 1234, o ano, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, para concluirmos a nossa lição, diante do valor da vida humana concedida por Deus no ventre materno, o aborto provocado é um crime praticado contra uma vida inocente e indefesa. A vida é um dom do Criador. Em Isaías capítulo 42, versículo 5, encontramos o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Portanto, somente Ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la. A vida humana não pode ser tratada como algo descartável, antes deve ser respeitada, pois é a mais magnífica criatura que Deus criou. Então, não se deixe moldar pelos valores deste mundo, mas guarde bem a palavra de Deus, conforme encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.